Louvado seja o santo nome do Senhor, glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite, de poder estar trazendo a palavra do Senhor aos santos e noiva do Cordeiro que estamos aqui nessa noite reunidos para poder falar e adorar ao santo nome do Senhor nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, quero louvar a vida da igreja, que nessa noite disponibilizou do seu tempo para poder vir adorar ao santo nome do Senhor na casa dele, amém? Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 adiante. Eu não consigo colocar em palavras a alegria que eu estou de poder estar nessa noite trazendo a palavra de Deus. Não tem como eu dizer que não é um grande desafio poder trazer a palavra do Senhor, pois é uma grande responsabilidade, mas eu não posso esconder a felicidade que eu estou de poder estar aqui, amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém? Glória a Deus. Vamos lermos Romanos capítulo 5, versículo 1, como título, justificação pela fé traz paz. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque antes alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Peço a você neste momento que ore comigo nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor, Pai querido, por tudo que já aconteceu aqui nessa noite, pelos louvores, pelas orações que foram feitas, pelas oportunidades que foram dadas aqui nesta noite. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar-me, meu Pai, como ferramenta da tua casa. Pai querido, que estamos prontos, ó Pai querido, para poder ouvir a tua palavra. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai querido, venha expor, ó Pai querido, o teu santo evangelho de acordo com a tua palavra, e que venhamos sair daqui instruídos, que venhamos sair daqui confrontados, que venhamos sair daqui, ó Pai querido, cheios de Deus, que venhamos sair daqui cheios da tua palavra, que venhamos sair daqui, Pai querido, cheios da tua unção. Pai querido, eu quero te pedir e te agradecer, Pai querido, que o teu povo, Pai querido, seja abençoado, seja revestido do teu poder, pelo poder que é no nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço, amém. Pode se assentar, meus queridos. O apóstolo Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, ele se encontra na cidade de Corinto, e ali ele se encontra com uma irmã. E naquele momento, aquela irmã estava indo para a igreja de Roma, para Roma, e ele usa dessa oportunidade para poder escrever a carta direcionada aos romanos e envia aquele povo. Uma carta que muitos consideram como uma carta missionária, uma carta que defende e que expõe a fé, uma carta que fala abertamente sobre a justificação e sobre a reconciliação de nós com o nosso Deus. E essa carta, ela nos traz coisas tão pertinentes à nossa vida cristã. E quando eu olho para o capítulo 5 de Romanos, eu consigo perceber algumas coisas que nós podemos levar para a nossa vida.
A primeira dela é que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos afastados do teu amor. Nós não tínhamos direito da graça. Nós estávamos perdidos por uma herança que vinha desde os primórdios, desde Adão. Herança essa que a única coisa que nós tínhamos como recompensa era a morte. Recompensa essa que nós só tínhamos o inferno como expectativa. Nós éramos inimigos de Deus, perdidos no pecado. E ao nosso redor somente pecado, somente idolatria, somente erros, somente medo, somente perversão, somente idolatria. Era assim que nós éramos. A segunda coisa é que através da justificação de Deus, através da justificação pela fé, através do sacrifício que Jesus Cristo ele fez naquela cruz, através dele ter sido lançado naquela cruz, ter sido feito maldito, ter sofrido as nossas mazelas, ter levado a nossa culpa, nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos ser alcançados por essa graça. Nós podemos levantar as nossas mãos e dizermos: hoje nós não estamos mais presos pelo pecado, mas estamos livres pela graça do Senhor. Podemos erguer as nossas mãos e poder falar ao Senhor o quão Ele é maravilhoso, poder erguer as nossas mãos e poder dizer: hoje dentro de mim já não habita mais o pecado, mas dentro de mim há o Espírito Santo de Deus. E a terceira coisa é que o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo naquela cruz, como eu já disse aqui, quebrou o tabu que nós tínhamos do pecado. E hoje, pela graça do Senhor, nós somos livres. Outrora, assim como antes de ter acontecido tudo aquilo que nós sabemos do sacrifício de Cristo, do início da igreja, somente os judeus, eles podiam ter acesso à herança que era sido feita nos seus primórdios, desde a época de Abraão, na época de Moisés. E a palavra do Senhor nos mostra o quão Jesus ele é maravilhoso. Nos mostra o quão a graça do Senhor ela é tão abundante. A palavra do Senhor nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós podemos ver o quão errantes nós éramos. Nós podemos ver hoje o mundo em que nós estamos, a sociedade em que nós estamos. A gente para pensar na época em que foi escrita essa carta, provavelmente em 57 depois de Cristo, e nós vemos que os assuntos, que os temas escritos aqui, eles se tornam atuais como se fosse escrito ontem. Nós podemos ver a sociedade, em vez de evoluir, fica se retrocedendo, entrando num retrocesso, porque a cada dia que se passa, a gente vê a idolatria aumentando, a gente vê a cobiça aumentando, a gente vê a impureza, a corrupção aumentando. A gente chegou num momento tão complicado que hoje, no nosso estado político, a gente tem que escolher ou entre um doido ou um ladrão. É difícil a gente olha o nosso estado hoje, a gente tem que escolher entre um doido e um ladrão. E se a gente votar nulo, é perigoso ir para o doido. Irmãos, a gente olha, a gente abre a porta da nossa casa, enfrenta nosso dia a dia e vê que até mesmo nós, irmãos, estamos tão preocupados somente com a nossa vida. Nós estamos tão preocupados somente com as nossas indagações. Nós estamos preocupados somente com as nossas ambições. Na terça-feira aqui foi falado sobre o ato de poder ajudar a obra de Deus, o ato de poder ajudar os nossos irmãos. Mas à medida que os tempos passam, à medida que vai se passando os anos, a gente vê a nossa sociedade retrocedendo ao invés de evoluir. E quando eu olho para a carta de Romanos, quando eu olho para tudo aquilo que nós deveríamos estar sujeitos,
quando eu olho que a gente deveria estar perdido em meio ao pecado, quando eu olho e vejo que a gente deveria estar perdido sem esperança alguma, eu consigo ver que o Senhor, através da cruz, Ele nos trouxe a salvação. Através da cruz, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser a nossa melhor versão. O Senhor, através da cruz, Ele quer que nós venhamos evoluir ao invés de retroceder. Quando eu olho para a cruz, a única coisa que me vem é alegria, felicidade. Eu olho e sinto um amor tão grande por Cristo. Eu acho que é por isso que quando eu entro na casa do Senhor, eu não me importo com a quantidade ou a qualidade que os outros prestam o seu culto, mas eu entro aqui falando assim: Senhor, eu vou dar o meu melhor culto hoje. Senhor, eu vou dar o meu melhor louvor hoje. Senhor, o pouco que eu tenho eu vou dar ao Senhor, mesmo às vezes errando a letra, mesmo às vezes errando a nota, Bruno bem sabe, mesmo às vezes sendo limitado pelo pouco estudo, mas esse pouco que eu tenho eu entrego ao Senhor, porque quando eu vejo que o Senhor, quando Ele deu algo para a humanidade, quando Ele ofereceu algo para a humanidade, Ele entregou o seu Filho, e por intermédio dessa justificação nós podemos ter acesso à graça do Senhor. Pela justificação, pela fé, nós temos acesso à graça do Senhor. Podemos ajoelhar, seja aqui ou seja na tua casa, e termos acesso ao nosso Pai. Todas as vezes que essas portas se abrem e nós entramos e sentamos nessa cadeira, nós estamos oferecendo um sacrifício racional ao Senhor. Algo que nós não conseguíamos acessar. Algo que era impossível para nós. Éramos pecadores, errantes nesse mundo, e a única recompensa, a única perspectiva de vida que nós tínhamos era a morte, que é o salário do pecado. Eu olho, por exemplo, no livro de Mateus capítulo 15, que nos conta certa feita que Jesus estava ao caminho com uma multidão e seus discípulos, e ali naquele instante para uma mulher na frente de Jesus e começa a clamar ao mestre que ele cure a sua filha. Mas aquela mulher era grega, e naquele tempo estava a mensagem de Cristo, o objetivo de Cristo estava totalmente para o povo judeu naquele tempo. Ainda não se havia falar ainda sobre a salvação gentílica, ou a salvação dos ímpios, vamos dizer assim. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus olha para aquela mulher e faz essa seguinte ilustração: não tem como tirar o pão dos filhos, ou tirar a comida dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, movida de fé, olha para Cristo e diz: mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que são deixadas cair da mesa. Quando eu olho que nós estávamos nessa posição, nós estávamos ali, nós somos aquela mulher, porque nós passamos os nossos dias e dias, nós estávamos esperando porque caísse uma migalha de graça do Senhor. E hoje, por intermédio do sacrifício de Cristo, nós somos entregues a esta graça maravilhosa, abundante. Quando eu olho aquela pecadora que entregou o melhor que ela tinha aos pés de Cristo,
Mesmo ela não sendo bem-vinda àquela casa, mesmo ela não sendo bem-vinda àquela reunião, ela foi, correu até Cristo, se derramou e deu o melhor do que ele, chorou aos seus pés, enxugou seus pés com seus cabelos e derramou o melhor que ela tinha. Mesmo muito sendo ao contrário do que ela estava fazendo, ela não estava nem aí, por causa que o mestre estava à sua frente e o único foco que ela tinha era poder chegar ao mestre. Hoje nós somos entregues a essa graça. Quando eu entro na casa do Senhor e eu vejo cadeiras vazias como essas, a única coisa que eu penso é na oportunidade perdida dos nossos irmãos de poderem estar num culto como esse, engrandecendo o nome do Senhor. De estar num culto como esse, participando dessa grande celebração ao Senhor. Eu digo grande, grande sim, você sabe por quê? Porque onde estão reunidos os santos do Senhor é uma grande celebração que nós podemos fazer e louvar ao santo nome do Senhor. Esse lugar não é outro lugar senão uma casa de oração. Essa casa, esse lugar nada mais é do que porta de salvação para muitos. Nós antigamente éramos como aqueles irmãos que a única coisa que eles mereciam era uma ira de Deus. Aquela ira que o apóstolo Paulo cita em 1 Romanos, no primeiro capítulo de Romanos. Era essa ira que nós merecíamos. Não éramos merecedores de poder estarmos dentro dos céus e podermos estarmos de acordo a essa graça do Senhor. Os dias passam, os anos estão passando, os dias estão passando, e eu vejo a necessidade a cada dia aumentando de nós podermos estar mais perto de Deus. A necessidade de nós juntos estarmos buscando estar mais perto de Deus, um relacionamento íntimo com Ele. Eu confesso que no nosso dia a dia às vezes é difícil. Para nós que trabalhamos, às vezes é difícil parar para tirar aquele tempinho. Mas quando nós percebemos, quando nós nos atentamos, o tempo que a gente para no celular, o tanto que a gente para assistindo filme, no tempo que a gente para vendo séries, no tempo que a gente para fazendo coisas que não vão agregar nada na nossa vida, nós vemos que esse tempo poderia estar sendo usado para Deus. Nós vemos que esse tempo poderia estar sendo usado para podermos nos aperfeiçoar mais em Deus. Nós vemos que esse tempo poderia estar sendo usado para podermos nos prepararmos quando chegar uma oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor. Nós podemos usar esse tempo para poder buscar algo de Deus. Poderíamos buscar esse tempo para poder conseguir ou adquirir do Senhor algum dom espiritual. Mas a cada dia que se passa, a gente só vê as cadeiras mais vazias. Mas você sabe o que eu acho que a gente devemos fazer? É parar de se preocupar com as cadeiras vazias. É parar de se preocupar com os irmãos que não vêm. É parar de se preocupar porque os cultos estão ruins. É parar de se preocupar porque a palavra não está de acordo com o que nós queremos. É parar de se preocupar se o pastor ele vai falar algo que vai enaltecer o nosso ego. Mas traçar um foco de que quando entramos aqui neste lugar, não interessa qual é a atmosfera que está aqui, mas o que interessa é o que você de fato vai entregar para o Senhor. Porque o irmão que está do seu lado pode estar frio, o irmão que está do seu lado pode estar com problemas, o irmão que está do seu lado pode estar dormindo espiritualmente, mas a oportunidade de poder entregar um culto racional ao Senhor é sua. A
A oportunidade de entrar aqui e poder fazer a diferença é sua. A oportunidade de você entrar sobre essas portas e não conseguir se conter em adoração ao Senhor é sua. Chega de nos preocuparmos se os cultos não estão com a quantidade de membros certa. Chega de nos preocuparmos se nossos irmãos estão animados ou não. Seja a sua animação. Entregue ao Senhor o culto que você está dentro do seu coração ao Senhor. Ai, irmão, mas eu estou cansado. Meu dia foi cansativo. Eu não consigo não. Eu vou aqui sentadinho na minha cadeira, sabe? Eu estou num sono. Eu vou ficar aqui sentadinho, deixa o irmão cantar, deixa o pau quebrar para lá, né? Mas quando nós olhamos para o cenário da Igreja de Cristo, no período da Igreja primitiva, ou melhor, no período que passou da Igreja primitiva, vamos dizer assim, nós vemos que a Igreja de Cristo passava por tribulações todos os dias. Nós vemos que a Igreja de Cristo passava por perseguições todos os dias. Nós vemos que o trabalho da igreja era incessante. Nós vemos que tinha viúvas para poder tomar conta, tinha órfãos para poder dar suporte, tinha famílias que eram necessitadas que a gente tinha que dar suporte. E é claro, o trabalho que eu acredito que devia ter sido feito, que tinha que ser feito no decorrer do seu dia. Mas eu nunca vi, citando aqui uma reunião dos santos de Deus, em que houvesse aqui um irmão reclamando que estava cansado. Eu só vi um eutico que dormiu na janela, caiu e nós vemos o resultado, né? Quase morreu. E eu acredito que ele nunca mais iria dormir num culto depois dessa. Nós temos a oportunidade de poder entregarmos ao Rei dos Reis o nosso melhor. Ao sair aqui dessas portas, eu acredito que não somente os irmãos que não digo que estão aqui, mas eu acredito que sempre tem aquele que pensa assim: poxa, o culto foi ruim, misericórdia, o culto ruim. Não, o irmão estava cantando desafinado, a palavra foi ruim. Eu sei, às vezes tem. Mas aí eu pergunto assim: tudo bem que a reunião ela é em comunhão, né? Ela é grupal, nós estamos aqui em oração, estamos aqui louvando o santo nome do Senhor, mas também tem um individual nesse meio, não tem? Então quando você está reclamando do culto, você está reclamando do sacrifício que você entregou a Deus. Você está reclamando daquilo que você entregou para o Salvador, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. O culto que você entregou ao Senhor foi ruim. Quer dizer que o irmão desafinando atrapalhou você de poder prestar um culto racional ao Senhor? Ou a preguiça que não deixou? Ou o cansaço do dia a dia? Ou as tribulações? Mesmo que nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores, nós entramos numa luta já para vencer. A nossa maior dificuldade era o pecado, e Jesus Cristo, Ele venceu a morte para que hoje pudéssemos ter graça. Então eu acredito que as coisas do nosso dia a dia é fichinha. Podemos entrar aqui cansados como for, mas se você estiver disposto a entregar um culto racional ao Senhor, você pode sair daqui renovado.
Já foi pregado aqui que Jonathan Wesley, que Billy Graham oraram por grandes avivamentos, mas eles não viveram o avivamento que eles oravam. Mas foi respondido que aquilo que eles buscavam de Deus, cada um conseguiu. Seja a diferença na casa do Senhor. Entregue com alegria o melhor que você tem para Ele. E lembre-se que outrora você estava perdido no pecado, mas hoje você está livre para poder servi-lo. Hoje, através da justificação pela fé ou reconciliação, hoje nós temos acesso ao Criador, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós podemos falar diretamente com Ele através do Senhor Jesus. Hoje nós podemos entregar as nossas mazelas na cruz, porque o Senhor, Ele morreu por nós. Eu estava fazendo um trabalho ali na Prefeitura Velha, e ali eu estava subindo, né? Fazendo um serviço um pouco alto, eu lá em cima, olhando as pessoas que estavam assim passando. Aí eu subi no andaime, me segura Senhor, que eu não sou muito fã de altura, né? Vai andando assim, vai pedindo, segura-me Senhor. E ali naquele instante, veio a seguinte indagação com meus outros colegas de trabalho: você, quando olha para a cruz, você vê o quê? Aí uns: eu vejo maldição, porque o Senhor, Ele foi feito maldito. Aí o outro: eu vejo algo ruim, porque Jesus morreu na cruz, Ele sofreu. Aí outros levantam: você olha para a cruz, você vê o quê? Aí eu: rapaz, olho para a cruz, a única coisa que eu consigo ver é salvação. Ele falou: salvação? Por quê? Ele falou: qual foi o motivo que Jesus, Ele morreu na cruz? Por que Ele teve que se fazer maldito? Por que Ele teve que receber aqueles cravos em suas mãos e em seus pés? Por que Ele teve que ter suas feridas abertas a cada momento? Por que Ele teve que andar um determinado percurso com uma cruz que não pertencia a Ele? Por que Ele teve que ser levado à morte? Só tem uma resposta: para que hoje pudéssemos ter acesso à salvação, para que podemos ter acesso a esta graça, para que podemos ter acesso ao nosso Senhor. Para que um dia, já foi dito aqui, nós podemos fazer assim como os serafins e querubins, dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, pois a terra está repleta de tua glória. Podemos contemplar o Senhor, que está escrito no Salmo 24, o Senhor que as portas e as entradas eternas se abrem para que Ele entre, o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na guerra, para que um dia pudéssemos estar entre os santos naquele lugar, para quando a morte vier, por intermédio do sacrifício de Cristo, nós temos a esperança de um dia poder encontrá-lo. Por isso que eu amo cantar o hino Porque Ele Vive. Porque quando na minha vida eu estava completamente sem esperança, porque quando na minha vida eu estava completamente perdido e confuso, porque quando na minha vida eu não estava com perspectiva, expectativa nenhuma, eu passei pela frente de 4 igrejas, num dia só. E naquele mesmo dia, todas as 4 estavam cantando esse mesmo hino. E aquilo foi me enchendo no meu coração uma alegria, uma felicidade.
foi renovando a esperança que eu já tinha perdido. E hoje, quando eu canto Porque Ele Vive, eu olho para o estado que estavam os apóstolos de Cristo quando Jesus Cristo estava morto. Porque assim como a palavra do Senhor nos diz, quando ataca o pastor, as ovelhas fogem. Estavam todos ali reunidos com medo, eu acredito, porque mataram o Senhor. Aquele que dizia-se filho de Deus estava morto. Eu imagino as pessoas que estavam contra Jesus comemorando. Aquele que se dizia filho de Deus está morto. Ele não desceu da cruz. Como é que ele vai restituir o templo que ele disse que restituiria se ele está morto? Agora vamos atrás daqueles que seguiam a ele. Eu imagino eles falando. E os apóstolos de Cristo, eu creio, eles escondidos com medo, porque ninguém sabia o que iria acontecer. Lembra-se da nossa vida antiga de pecado. Como nós vivíamos? Com a incerteza diária, com o pecado impregnado no nosso ser, com os erros sem acertos, sem perspectiva, eu repito, e sem expectativa nenhuma do futuro. Mais uma vez eu falo com a única certeza, é que nós iríamos morrer. Eu vejo o estado e o cenário que estavam os apóstolos de Cristo naquele tempo, e todos aqueles que serviam a Jesus, com medo, tristes, sem esperança. Nós vemos Pedro, que tinha negado Jesus, a morte de Judas, que tinha traído o mestre, e eu acredito a vergonha daqueles que fugiram quando Jesus foi preso. Mas cada vez que eu canto Porque Ele Vive, eu consigo lembrar quando a Bíblia diz, mas no domingo de manhã, oh sim, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu imagino uma voz ecoando, dizendo assim, Ele vive! Jesus o Nazareno vive! Eu imagino o Senhor aparecendo para os discípulos, e eu imagino a esperança sendo reviva. Eu imagino as promessas que haviam sido esquecidas momentaneamente voltando. Assim como nós estávamos presos em pecado, mas assim como o Senhor ressurgiu a esperança para mim e para você. Às vezes perdidos em vícios, às vezes perdidos em mentiras, sendo enganado pela falsa esperança do mundo, sendo enganado pela força que o ser humano diz que tem. Mas a palavra do Senhor nos diz, assim como pela morte de um veio a morte, ou melhor, pelo pecado de um veio a morte, pelo sacrifício de Cristo feito na cruz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou os erros, abundou a graça do Senhor. E o Senhor venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida. E hoje, assim como está escrito na palavra do Senhor, eu encerro com essa passagem.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.